reduzir, né, de maneira, e foi bem didático, de maneira que as pessoas possam entender. Vamos, então, dar sequência à segunda parte da defesa, que é a arguição, né, pela banca avaliadora, e pela sequência de externalidade, eu chamo a professora Ivanete a ser a primeira pessoa a falar, por ser a professora externa ao programa, externa à universidade, e a professora Ivanete, ela é professora da UniOeste. Esteja à vontade, professora Ivanete, para fazer suas considerações. Agradeço demais a sua participação na banca. Boa tarde a todos. Que honra ser a primeira aqui, né, como membro externa, ser a primeira a falar. BL, tu sabe que quem fala por primeiro é que levanta mais problemas, né? Então, minha amiga... Bom, então, oficialmente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, professora Cibele, professora Maria Cristina e todos os demais, né, que compuseram essa tese, ou que auxiliaram para a realização dela. Afinal, tem orientador, o papel do co-orientador, e a gente sabe como se dá uma tese, ele não é um trabalho individualizado. Então, nesse caso, com muitas mãos e com vários olhares, o que é sempre um ponto muito positivo. Bom, antes de começar aos questionamentos, a trabalhar com os aspectos específicos da tese, eu gostaria de parabenizar a professora Cibele, que carinhosamente eu passo a chamar de Belle aqui nessa banca, né? Porque é assim que todos nós a conhecemos, pelo convite e por ter concluído, Belle. Você mostrou no final, vou começar de trás para frente, você mostrou as etapas que você foi desenvolvendo, cumprindo tudo dentro de um cronograma previamente estabelecido, e isso é muito bom quando a gente consegue fazer com que os nossos alunos concluam dentro do período regular as suas qualificações, né? E nós sabemos que nesse período que você nos apresentou, 2018 a 2022, nós tivemos um período de pandemia muito complexo, de desestruturação geral de tudo e todo o sistema, mas você se manteve firme. E aí, transformando, talvez, pesquisas que seriam presencial para formatos online, mas não deixando de perder o seu foco. Então, parabéns por ter conseguido transpor as barreiras que lhe foram impostas para além de sua tese, para além do seu processo de qualificação, e a gente sabe que não foi fácil para ninguém, né? Então, parabéns por isso. Um outro aspecto que eu gostaria de também destacar e que você colocou lá atrás foi a parte que você faz já dentro dos seus agradecimentos, colocando Deus, colocando a sua fé, colocando a sua família, colocando a sua instituição, né, como parte desse processo. Isso é muito bom, quando a gente consegue reconhecer quem são todos os nossos parceiros, porque nós nunca trabalhamos de forma isolada. Né? Em relação à sua área, né, e eu acho que um pouquinho também pelo convite, eu confesso que eu sempre fico muito honrada quando sou convidada para participar das bancas de defesa, de qualificação, de mestrado, doutorado, porque é a forma que a gente tem de colaborar um pouco com o conhecimento dos outros, né? De um olhar externo, talvez as coisas que eu vou falar aqui, algumas vocês considerem, outras vocês desconsideram, porque esse é o caminho natural, mas de toda forma, estar em uma banca de alguém que vem da mesma formação base do que a minha, é um motivo de orgulho extra. Então, se eu gosto de participar das bancas para contribuir, quando é alguém do secretariado executivo, que é o caso da Belle, que é a minha formação, isso me traz um gostinho melhor ainda, de a gente ver uma área em construção que está avançando. Afinal, Belle, você passa a compor o rol dos nossos docentes, doutores da área de secretariado executivo, e que nós da área sabemos que a gente conta eles nos dedos, né? Então, isso é muito bom, você está contribuindo também com o crescimento de uma área, né? Então, você tem toda uma responsabilidade, que também é nossa enquanto secretariado, de fazer essa área crescer com estudos em várias vertentes. E a sua opção é pela questão ambiental. Matemática assertiva, porque hoje a gente vê que ela está em voga em todos os cenários. Nós temos hoje uma pressão muito grande em relação ao meio ambiente, tanto interno quanto externo, talvez até mais externo do que muita consciência interna, né? A gente vê isso nas demandas das nossas organizações, quando o nosso aluno vai para o mercado, ele tem essa exigência.
E muitas vezes nós, enquanto instituição de ensino, não damos muita atenção. Você faz um arrazoado no seu trabalho falando das legislações. As legislações ambientais, elas não são poucas, muito pelo contrário, são muitas legislações. Para o ensino superior, há uma exigência legal também, mas você fala isso com supremacia, para assim se dizer, que a existência de uma legislação por si só, ela não assegura a sua efetividade, e isso a gente visualiza muito quando se trata das questões ambientais, né? Nós temos uma legislação que obriga essa transversalidade das questões ambientais no ensino superior. Ela é um ponto de avaliação, no entanto, ainda a gente não tem, na prática, muitas questões abordando sobre isso. Então, quando você chamou atenção para ensino superior, educação, formação e meio ambiente, você foi muito feliz na sua escolha, porque se a gente não começar a trabalhar isso nas nossas bases, e a legislação diz que tem que ser feita em todos os níveis do conhecimento, né? Nós, talvez, aqui no ensino superior, não vamos dar sustentação para as práticas lá de ESG, das corporações todas que estão nos cobrando, muitas vezes isso, se a gente não consegue fazer o dever de casa dentro dos nossos cursos de graduação. Então, muito bem feliz pela sua escolha, né? E aí você entra na discussão emancipatória, transformadora dessas questões de meio ambiente e de educação, e é por ali que eu acredito que a gente deva caminhar. Bom, Beli, eu fiz um detalhamento no seu trabalho, né? E não poderia ser diferente. O trabalho da Beli, para os alunos que estão aqui, comunidade do secretariado, que eu olhei ali entre as pessoas participantes, né? Raul, Fernanda, Juliana e assim por diante. O trabalho da Beli, assim como a Beli, ele é bastante expansivo, né? Assim se dizer. Professora Simone, são 262 páginas, né? Então, gente, não vai ser possível aqui a gente fazer, Beli, nesse tempo destinado, um apontamento de todos os detalhezinhos que eu coloquei ali pensando em contribuir para o seu trabalho. Então, eu optei por trabalhar com grandes blocos de questões, e aí depois você vê o que é aquilo que eu escrevi ao longo das 262 páginas ali, se é pertinente, se não é, desconsidera sem problema nenhum, é apenas um olhar sobre o seu trabalho, né? Então, assim, é diferente na lógica quando a gente avalia um trabalho por capítulos, como é o seu, quando a gente avalia uma tese que ela é uma íntegra, né? Uma coisa só. No seu caso, pela opção por capítulos, alguns elementos eles acabam, né, sendo retomados, porque é essa a sua estrutura escolhida. Então, vou falar de modo geral nos principais aspectos, e aí depois você entra em um por um ali e vai dando uma olhadinha em tudo que eu fui colocando ali, daí você me diz, olha, isso eu desconsidero, isso eu vou dar um olharzinho, e assim por diante. De modo geral, parabéns pela escrita, é um trabalho muito bem escrito, com uma fluidez, né, desejável para uma tese, mas que muitas vezes a gente não encontra assim com tanta clareza no seu texto. São poucos os aspectos que teriam de ajustes em relação à formatação, à escrita do seu trabalho. Em relação à forma, Beli, é uma sugestão, é uma escolha sua, mas eu acredito que uma sugestão enquanto tese como um todo, para como você fez os seus capítulos, já pensando, talvez até já submetido para revistas específicas, confunde um pouco, porque você começa seguindo uma norma geral de ABNT e depois essa norma, em alguns artigos, ela passa para a APA. Talvez, pensando na tese como um todo, poderia se seguir uma única forma de norma e depois, especificamente para a submissão, mudar. Mas é uma sugestão, é um olhar apenas, tá? Aí, assim, lá no seu, vamos pegar por partes. O seu resumo está muito bem escrito, tem algumas coisinhas ali que eu fui colocando, né? E que eu percebi, talvez, falar um pouquinho aqui dentro, no resumo, de qual é a sua base teórica, qual é o seu referencial. Você traz vários elementos depois no seu texto,
mas que eles passaram um pouquinho desapercebidos, né, despercebidos aqui dentro da sua introdução. Os seus objetivos, quando você constrói a sua introdução do seu trabalho, você apresenta todos os elementos desejáveis para uma introdução, tá? Não tem nada assim que esteja faltando ali dentro. Entretanto, acredito que alguns elementos a gente consiga dar uma melhorada. Aquela figura que você fez, a estrutura da tese, Beli, é um aspecto que eu quero destacar, os parabéns aqui, porque ficou muito didático. Quando você olha para essa figura, você tem a ideia geral de uma tese, introdução, metodologia, caracterização da área, todos os artigos com os seus principais aspectos e as conclusões. Então, parabéns por essa estrutura que você fez na sua tese, tá? Quando você começa a falar na sua introdução, lá no comecinho, página 23, você já fala da formação de um sujeito ecológico. E a definição desse sujeito ecológico, ela só vai aparecer bem lá na frente. Então, talvez, colocar aqui um pouquinho o que é esse sujeito ecológico para que o leitor já saiba, né? Antes mesmo dele entrar nas discussões para frente, o que ele é. Ele aparece lá no finalzinho, quando você apresenta os seus artigos, tá? Então, vamos lá. Dentro da sua introdução, também tem um outro termo, que são termos que, acredito que como você está estudando a temática há 4 anos, para você, isso é muito lógico, mas para quem lê a primeira vez, por exemplo, lá o ecologismo dos pobres, que é uma corrente apresentada pelo Martinez, mas que ainda fica um pouco confusa para mim, que leu pela primeira vez. Então, esses termos que são específicos, uma explicação um pouquinho maior para que fique mais claro, é uma das sugestões que eu lhe dou, tá? Depois, quando você fala lá no seu título, e já ao longo do trabalho, você sempre utiliza, né? É uma escolha metodológica sua, Beli, né? Que você utiliza lá no texto, no comecinho do seu título, a desarticulação, e esse des está entre parênteses, né? A articulação entre a educação e a gestão ambiental. Essa questão da desarticulação, ou da articulação, por assim se dizer, né? Ela aparece em vários momentos do seu trabalho. E ali, quando você chegou no finalzinho do seu trabalho, nas últimas falas, você deixa muito claro para nós, Beli, que não é uma articulação, é uma desarticulação, né? E aí é uma das... Eu passei a sua tese toda tentando entender se era a articulação ou se era a desarticulação. Como no final você tem lá, você tem a tua hipótese é essa falta de articulação entre a educação e a gestão ambiental, tá? É a tua hipótese central. Depois até você coloca algumas hipóteses secundárias ali. Mas no final você conclui que é desarticulado. Será que a gente não poderia ousar nesse título e falar que é desarticulado? Você comprovou, não é uma suposição mais. E isso aparece em outros momentos no seu texto, que eu até anotei aqui, mas são tantas as anotações, tem lá em alguns momentos um inexistem, existem, né? Reeducação ou educação, são vários termos bem chaves dentro do seu trabalho, que me parece, Beli, que no seu levantamento, na sua pesquisa, você nos comprova que o cara tem que ser, que não é que existem, inexistem ações. Um posicionamento, Beli Santiago, assim, ó, firme, como você fez lá nas suas conclusões gerais, eu acredito que você tem condições academicamente de assumir isso, porque você prova ao longo do seu texto
que inexistem ações que o indivíduo não tem que ser educado, ele tem que ser reeducado, porque ele não aprendeu dessa forma. O que ele aprendeu, talvez, né, é um conhecimento que ele não tem a culpa por isso, mas ele não aprendeu a preservar o meio ambiente, ele não aprendeu a separar o lixo, ele não... O caso das lixeiras que você fala bem, na frente eu estou indo e vindo, né, mas só para você ter um pouquinho das lixeiras, que alguns dizem que elas não existem, mas elas existem, eles só não viram. Por que ele não viu? Porque ele nunca se deu conta de que ele tem que separar. Então, eu acredito que numa tese você tem autoridade depois de ter feito 4 artigos muito bem fundamentados, com entrevistas, com questionários, com análise documental, de ter o mesmo posicionamento já no teu título que você teve ali no final, e que ainda você destacou, né, os membros da banca que estão aqui, a Beli destacou com um outro tipo de letra, dizendo sim, né? A gente não está falando ali de algo que é uma suposição, você está comprovando a sua hipótese de desarticulação, tá? Então, em relação, quando você fala em objetivos, você atinge sim seus objetivos, você testa as suas hipóteses e você comprova dizendo que é desarticulado. Ora, se é desarticulado, isso não precisa estar só lá, talvez, numa conclusãozinha. Isso pode estar presente um pouco com mais clareza e propriedade no seu texto, porque você fez uma pesquisa para fazer essa comprovação, tá? Lá na página 33, deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho, e acredito que sim. Não vou fazendo página por página, tá, Beli? É só para quando é alguma coisa bem que eu quero chamar a atenção. É quando você fala da problemática. Nas hipóteses, como dizendo assim, você tem uma hipótese central e você tem mais 4 hipóteses para baixo. Eu sugeriria, já que você colocasse no texto, que são hipóteses secundárias, porque você tem lá em cima uma hipótese geral de todos, tá? Aí depois, quando você fala do problema, a ausência de entendimento da gestão universitária sobre a necessidade de focar na educação ambiental da sua comunidade como um processo indissociável para a implantação da sua própria política. É o problema geral. Essa ausência de entendimento, ele é sim um problema, só que ele é uma observação sua. Talvez se você pudesse pegar até os outros autores que você cita, que já fizeram estudos ali na instituição, na UFPB, para tentar reforçar essa tua visão de problema, porque da forma com que você coloca, fica apenas a observação da Beli em relação a essa problemática. Eu senti falta aqui um pouquinho, tá, de autores que te ajudam a dizer, sim, essa problemática, ela é relevante, não só sob a minha perspectiva de pesquisadora, mas sim de uma forma geral, né? E aí você coloca vários aspectos dentro, e que todos eles não estão embasados em um autor, mas sim apenas em uma observação. Acredito que para uma tese, talvez, se você conseguisse colocar autores te ajudando nisso, seria bem interessante, tá? De modo geral, os demais aspectos aqui da sua introdução estão bem postos e bem colocados. Bom, quando vamos, então, lá para a nossa metodologia, pergunta objetivos claros, isso não tem nem do que. Uma outra questão, antes de eu chegar na metodologia. Ali nas suas justificativas, nas contribuições da sua tese, você fala das questões da ODS, dos objetivos, né, da ODS, e qual deles é que a sua tese, de certa forma, consegue atingir. No entanto, eu senti falta, ao longo dos artigos, ou mesmo lá nas conclusões finais, como é que esse objetivo foi atingido, ou como é que ele pôde ser visualizado de forma clara no seu trabalho. Tá?
Então, ele aparece ali no começo do seu trabalho, mas ele não é retomado no final, naquela conclusão ampla, depois dos 4 artigos, nem mesmo dentro lá dos 4 artigos. Então, é só uma sugestão ali para que a gente possa pensar, né? Porque sim, você fala tranquilamente e atinge o seu trabalho, ele atinge esses objetivos. Talvez falte deixar claro lá atrás como é que isso foi atingido. Na metodologia, como você trabalha com 4 artigos, em alguns momentos da metodologia, tem uns elementos que eles não estão iguais do que aparecem lá dentro dos artigos. Por exemplo, quando se fala das entrevistas, em alguns momentos aqui, naquela parte geral, diz que são entrevistas não estruturadas, depois lá na frente são entrevistas estruturadas. Então, só tem que dar uma olhadinha, porque, claro, como você fez 4 artigos diferentes, alguns elementos acabaram não se conversando tão bem, e eu acho que isso tem que dar um reolhar aqui. Uma outra sugestão é jogar como apêndice, mencionando, já que se trata de uma tese como um todo, o questionário e as entrevistas, o roteiro, porque lá na frente você diz que eles foram, então, entrevistas estruturadas, e o roteiro das perguntas, que ele consta lá atrás, só que eu não localizei aqui dentro da metodologia, dos questionários que você aplicou lá com os teus alunos, né? Aqui. Também aparece dentro da metodologia a impossibilidade de cálculo de amostra. Depois, na frente, tem sim um cálculo amostral. Em relação a isso, um parêntese parabenizando 500 questionários aplicados, retorno de 500 questionários, né? Não é para qualquer um. Então, isso é um trabalho muito grande, é um trabalho fenomenal desenvolvido, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil fazer com que o nosso aluno responda os nossos questionários, e vocês conseguiram isso, né? Vocês, porque, claro, o orientador tem um papel também legal ali disso, ultrapassando esse mínimo amostral necessário, que eram 337 respostas, né? Então, é muito bom quando você consegue extrapolar esse quantitativo inicial estabelecido, de 330 para 500, vocês conseguiram um sucesso absoluto. Além do que, estamos falando de 2.686 estudantes. Então, a gente tem um número bem significativo de estudantes que responderam 2.500, né, arredondando ali para 500, só a gente fazer um cálculozinho rápido e ver o tamanho dessa amostra de vocês, foi muito boa. Parabéns por esse empenho todo e em conseguir, que nós falamos da pandemia, né? Vocês conseguiram utilizar várias ferramentas ali, começaram num remoto, não deu certo, passa para um presencial, vai de um curso para o outro, e vocês conseguiram um número bem significativo, gente. Isso é muito interessante, tá? Depois, você entra nos seus artigos, 4 artigos, muito bem redigidos, bem explorados, bem explanados, pegando cada um deles uma parte. Então, o que eu achei interessante nessa lógica de artigo, que você tem uma especificidade, mas você consegue fazer um todo, né? Então, a Belle tem ali 4 artigos que se complementam para atingir os objetivos estabelecidos. Eles não fogem ao que você se propôs, e isso eu tive o capricho de observar, né? Se os objetivos que estavam postos lá na sua introdução, eles realmente estavam sendo, né, objeto de investigação ao longo dos 4 artigos, e isso vocês conseguiram, né, fazer com louvor. Eles estão todos contemplados, bem como as hipóteses centrais do estudo também, elas estão ali dentro colocadas. Então, o primeiro artigo, então, a política ambiental de uma universidade pública em ação, desafios para uma gestão integrada e descentralizada, né? Então, nesse artigo, aqui também que você falava
educar e reeducar, né? Que era aquele comentário que a gente fez anteriormente já, e que eu acredito que ao final ali você já possa utilizar o termo ou um ou outro, ou talvez até, de certa forma, justificar o porquê que você estava utilizando a possibilidade do educar ou do reeducar, né? E ali você traz, então, toda essa problematização, a parte bem mais embasada nas legislações todas, né? Tanto a legislação que nós temos federal, quanto a legislação interna da instituição, e já passa a fazer as entrevistas com o pessoal da comissão ali, da CGA, e você já vai começando a construir as bases das suas justificativas, né? Você vai começando a comprovar as suas hipóteses. Então, os dois entrevistados trazem elementos bem interessantes para a construção do seu trabalho. O referencial teórico teu, que eu disse que talvez você poderia jogar um pouquinho lá na frente, é pegando os aspectos que você trabalha dentro desses 4 artigos, principais aspectos, jogando lá para frente alguma coisinha, tá? Não na íntegra, claro, mas só as ideias centrais que você utiliza. Esse artigo é o que eu falei que destoa um pouco, porque ele sai da ABNT e vai caindo dentro lá de um pouco da APA, né, Ben? E aí você embasou com os outros estudos ali da instituição que também fizeram, né, estudos da mesma natureza dentro da gestão ambiental e que você vai complementando. Eu acho assim um ponto extremamente positivo nesse caso, porque você já fala que existem outros, né? E que aí, com base nesses outros artigos, que outros elementos que podem ser avaliados é o que você faz. Tá? Tá. Ali dentro da metodologia também tem umas questões dentro desse artigo que você tem que justificar um pouquinho como ocorreram essas entrevistas antes de falar delas, né? Mas aí depois você olha ali e vê os meus comentários que você vai entender. Tá? Aqui é que diz já que a entrevista, elas eram com perguntas abertas e fechadas, divididas em tantas sessões, então destoa com o que está lá em cima de que não era uma entrevista não estruturada, ela era sim estruturada, porque você até apresenta a estrutura dessas entrevistas, tá? Então, coisa pouca para você fazer aqui. Dentro do seu trabalho, tem uma fala que eu achei muito interessante, que você fala que a CGA da UFB se torna um dos marcos da organização e implantação de políticas públicas ambientais na universidade, e que suas estratégias e mecanismos tentam articular uma maior participação de outros espaços em prol da proteção ambiental. Isso é interessante porque você retoma lá no final e você vai retomando ao longo do seu texto que, embora tenham lacunas, embora haja uma desarticulação, há sim um esforço, enquanto instituição da CGA, em conseguir articular isso e criar alguns mecanismos, talvez não os melhores do mundo, como você descreve ali dentro, mas eles descrevem sim estratégias e mecanismos para articular essa participação e o envolvimento dos alunos, tá? Então, parabéns por esse olhar, que a gente não pode também olhar só o lado ruim, muitas vezes, das coisas, a gente tem muita coisa interessante, né? E que tem que ser apontado também. Por outro lado, tem algumas frases que daí eu sugeriria uma amenizada, né? Porque elas, antes da coleta dos dados, é difícil a gente dizer que não há vontade política, não consideram ações importantes, então são alguns detalhes dentro do texto que eles podem ser postos, mas posterior à comprovação, né? Antes disso, eles, ao meu ver, se tornam perigosos de serem colocados ali dentro. Tá? Aí, depois, já no seu... ainda dentro desse artigo, do primeiro artigo, você faz uma consideração bem importante da questão da extensão. É uma fala que, a partir desse artigo, ele aparece em outros momentos, né?
falando, inclusive, daquela coisa agora dos 10%, e da importância dos trabalhos, dos projetos de extensão voltados, né, para a educação ambiental. Eu sugeriria, inclusive, que essa questão da extensão pudesse ser dada um parágrafozinho a ela lá na sua introdução geral, porque ela aparece ao longo do texto, ao longo dos textos, e ela tem uma relevância importante destacada por você aqui dentro. E a gente sabe que, na prática, a gente tem muitas atividades voltadas à educação ambiental, à gestão ambiental, às práticas ambientais dentro da extensão. E como você fala, me parece que daqui para frente a tendência é que isso seja ainda mais evidente, né? Então, dá até para colocar isso lá na frente nas suas sugestões. No final dos 4 artigos, você coloca as sugestões de trabalho futuro, faz suas conclusões, e eu talvez senti falta, e nos 4 artigos, assim como lá na conclusão, das limitações, né? Teve alguma limitação? Não teve? Se teve, eu acredito que sim, que ela possa aparecer ao final dos artigos, como também ao final lá da sua conclusão geral, né? Que você tem um capítulo destinado a isso e que também não aparecem limitações. No seu segundo artigo, onde ele começa, página 95, né? A Belle se propõe a uma nova discussão, também dando sequência à ideia ampla da sua tese, tá? E aí, esse artigo trabalha educar para gerir ou gerir para educar. A experiência da educação e a gestão ambiental na Universidade Federal da Paraíba. É uma pesquisa exploratória, documental e de campo, muito bem elaborado, e que sobre esse artigo, você tem a ideia de uma carta de Belgrado, que você fala que eu acho que tem que voltar um pouquinho mais sobre o que é ela, a ideia do educar e do reeducar, que a gente já havia comentado, né? Mas, de forma geral, ele é um artigo bem escrito, bem elaborado, e eu não vou me detalhar todos os aspectos dele, porque senão o meu tempo que já está passando, a professora não acaba até às 5 da tarde a nossa banca, tá? Mas, de modo geral, Belle, nesse artigo ele está bem amplo, ele está bem redigido, tem alguns detalhezinhos que eu coloquei aqui dentro, mas que em nada desabona, vamos dizer assim, tá? O seu trabalho. Um dos aspectos aqui dentro bem interessante que você faz que você pega a documentação, o PDI, olhando o PDI, então aqui você já faz uma outra construção. A base, a partir da fala dos gestores, embora essas falas apresentam para frente, aqui você faz uma análise documental bem ampla, e vocês foram muito, muito felizes na escolha dessa metodologia, dessa construção do trabalho, porque ele vai comprovando as suas hipóteses de uma forma bem didática ao longo do seu texto. O teu artigo 3, se for para eu escolher um, eu confesso que esse eu achei assim muito interessante, bem desafiador. Gostei da forma com que você escreveu, que você trabalha a construção do saber ambiental. A todo momento você fala na formação do indivíduo, que o sujeito tem que ter esses conhecimentos, você aborda a questão do papel do educador, e aí faz toda uma discussão muito pertinente, de que muitas vezes nós não somos formados para atuar na educação ambiental. Quem é esse professor que está trabalhando com isso? Qual a formação que ele tem? Como é que ele se insere? Muitas vezes por isso que ele acaba optando por um projeto de extensão, ou talvez não é por isso, né? Mas, enfim, são discussões que a nós, enquanto docentes, são bem pertinentes. E aqui dentro você trabalha a construção do saber ambiental. Como é que se forma esse saber, né? E aí você entra dentro dos conteúdos curriculares, o entendimento do meio ambiente. E uma coisa bem interessante que me chamou a atenção aqui dentro é porque você bebe de várias fontes. Lá na sua introdução você fala um pouquinho que o teu trabalho parte um pouco de sociologia, na filosofia, na ADM,
E aqui é onde você realmente consegue trazer esses elementos de forma interdisciplinar com mais visibilidade. Quando você entra com Antônio Gramsci para definir as bases do conhecimento, eu confesso para você que eu fiquei bem surpreendida, porque são poucos os trabalhos que a gente vê que os autores, né, que os doutorandos, eles entram numa literatura pesada, como a de Gramsci, uma literatura um pouco mais complexa ainda, quando se trabalha em Foucault, né, você faz uma análise a partir desses autores para definir as bases do conhecimento, trazendo a ideia deles de conhecimento como prática, né, passando pelo Foucault, dizendo que você tem que ter essa base de conhecimento para você conseguir avançar. Então, é muito interessante quando eu vi no seu trabalho esses autores e não só colocados num referencial. Você conseguiu depois, lá nos seus resultados, trazer de novo os elementos ali dentro. Tem um aspecto que você fala dentro desse artigo, que você aponta na introdução, dizendo da predisposição natural maior para as mulheres, tá? Confesso que me chamou a atenção esse caso, né? Não sei como é que ele é posto nesse artigo do Silva aqui, mas é algo que me interessou para uma leitura posterior, né? Eu não tinha essa noção de que as mulheres tinham um olhar um pouco maior para as questões ambientais, né? Mas nada que a gente não possa, então, dar uma olhadinha a mais sobre isso, tá? Tem alguns momentos que tem histórias e experiências de indivíduos, que tem algumas coisas ali que a gente pode até fundamentar um pouco mais, mas como a construção de artigo, ele está muito bem feito, muito bem elaborado dentro dessa lógica aqui. Uma discussão que tem dentro desse artigo 3 é a questão dos residentes na zona rural e urbana, que, na minha opinião, não ficou muito claro. Talvez isso a gente poderia dar uma reolhada para deixar um pouco mais objetivo, né? Você entrou nas populações indígenas, populações rurais, mas me parece que faltou ainda alguma coisa final ali, né? Para a gente fechar essa questão. Depois, lá na página 153. Aqui, Beli, já vamos para frente, porque depois eu tenho só mais uma observaçãozinha e encerro a minha fala. Na página 153, tem um resultado, quando você fala... cadê a 156? 3. Aqui. Tem o gráfico 4 que fala canais que os estudantes adquiriram conhecimentos sobre o meio ambiente. Aí, ensino médio é maior, ambiente familiar, as mídias, rádio, e aí tem assim, dentro da universidade, são 3 categorias: as disciplinas, os eventos e os projetos. Mas tudo isso no meu olhar, é dentro da universidade. Então, nesse caso, como os outros não estão também desdobrados, eu não sei por que eu acredito que isso poderia ser unido em, né, aprendizados na universidade. Se a gente unir isso, a gente muda completamente o olhar sobre isso, porque daí esse canal passa de 20%, ou seja, ele seria o segundo maior, ele não seria tão ruim, tá? É um olhar um pouco externo, mas que eu acho que ele é relevante, porque se ele aprendeu na universidade, nas disciplinas, ou nos projetos, ou no pré-ensino, ou em eventos, é o tripé universitário, são todos saberes adquiridos no ambiente universitário. Se juntar tudo isso, aí passa de 20% e muda, né, significativamente o resultado da sua pesquisa, tá? Só um olharzinho ali. Lá no teu último artigo, vamos para o artigo 4º, para que a gente possa finalizar essa análise, tá? O artigo 4º também extremamente relevante, Beli. Eu acho que esse que você traz mais do que todos
essa questão do aluno, da opinião do aluno, como ele visualiza esse processo, como ele se sente dentro desse processo, o que é muito interessante e bem relevante. Bom, nesse artigo, especificamente, eu tenho uma observação. Quando você faz as suas análises, aqui você entra... quando você fala na metodologia, lá no geral, você não fala da metodologia utilizada do software TI, do Atlas TI, utilizado depois para nuvem de palavra. Eu acho que isso pode ser posto lá na metodologia. Quando você fala naquela análise dos teus quadros, né? Aí eles são pela escala de Likert, nunca, quase nunca, algumas vezes. Quanto mais próximo do 5, melhor o resultado, certo? Quanto mais distante, pior o resultado, pela tua análise da estatística que você fez, a metodologia que você utilizou. Pois bem, então, quando a gente olha, aqui lá na página 193, me chamou a atenção, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado. Percepção sobre as práticas de sustentabilidade, certo? Aí o primeiro, reciclagem de lixo sólido. Então, eles têm lá uma observação de que nunca é reciclado, né? O que é uma ideia ruim, certo? Então, ele nunca, quase nunca, somando aqui, a gente tem 46 mais 23, a gente tem um índice bem grande de nunca ou quase nunca. Compostagem de resíduo, então, a média é 1,98, porque nós temos fatores ruins. No entanto, quando você entra lá no desperdício de água, torneiras e caixas, 41% dizem que nunca. Eles observam desperdício de água e 34% quase nunca. Então, aqui nós temos 75% deles, né, que nunca ou quase nunca visualizam desperdício. Na fatorial, isso fica 1,90. Eu acho que aqui vai ter que ser revisto, porque ele tem que ser ao contrário. Se nós temos 41 mais 34 de nunca ou quase nunca, isso aqui não dá 1,9. Ele vai ter que ser um índice superior, porque ele é um aspecto positivo. E da forma como que ele aparece aqui, ele está como um aspecto negativo, tá? Então, eu acho que tem alguns momentos ali que vai ter que ser revista essa análise, a mesma lá no quadro 4, uso de transporte. Se ele vai de carro ou moto, nunca ou quase nunca, é um índice bom, porque ele está sendo ambientalmente correto, pensando, né, em redução de impactos. Mas aí, por exemplo, uso de bicicleta, nunca usar bicicleta, é o contrário, né? E aqui, então, eu acho que nós temos que dar uma olhadinha nessa lógica, porque me parece, utiliza o transporte coletivo, daí deu 3,6, daí tá certo, né? Então, eu acho que ali tem alguns elementos que vão ter que ser revisados dentro de todas essas tabelas, tá? De modo geral, Deli, seu trabalho está excelente, está muito bom, tem alguns ajustezinhos ali, mas que é de um olhar mesmo, pensando que a sua apresentação foi excelente, mas ela foi para um seleto grupo de 20, 25 pessoas. A sua tese é algo que vai para o banco de tese da CAPES, e que vai ser algo que, aqui, 5, 10, 15, 20 anos, as pessoas vão olhar e vão dizer, esse é o trabalho da Beli. Então, a minha preocupação, quando eu fui olhando os detalhes, não é pela aprovação ou pela reprovação, mas é porque é a consciência de que esse trabalho, ele vai refletir não só o momento, como ele vai ficar ali, né? Então, se a gente deixar passar coisinhas, assim, olha lá, ficou isso, ficou aquilo. Então, é na tentativa de tentar deixar ele melhor ainda do que ele já está. Beli, muito obrigada pela oportunidade, pela participação, né? Encerro aqui minha fala extrapolando, não sei se eram 40 minutos, mas os meus foram, né? Então, muito obrigada pela participação, pelo trabalho, por esse olhar pensando no nosso aluno do secretariado, porque eu vi que eles foram a maioria ali dentro, né?
mas não só nele, mas pensando na sustentabilidade e que essa temática é o que assegura as nossas futuras gerações. Ou a gente olha para isso com um pouco mais de carinho, não só pensando no nosso umbigo, né? Ou a gente pode comprometer as gerações futuras. Parabéns, professora Maria Cristina, professora Cibele e os demais participantes. E aí vocês olham, qualquer coisa, eu mando a minha versão, você risca, fala, prof, você viajou, tá? Mas foi uma honra estar aqui, Beli, representando o secretariado na sua banca. Nós que agradecemos, professora Ivanete, todas as suas colocações, né, demonstra a leitura cuidadosa, né, que a professora fez e pertinente seus comentários. Sibeli, você quer dar alguma resposta especificamente à professora? Não, eu só quero agradecê-la por, é isso como a senhora falou, né, pela leitura cuidadosa, detalhada, que realmente passa, né, e essa é a dificuldade que eu senti em fazer uma tese com artigos, porque você fica e agora, aí você coloca uma coisa, você acha que está em tudo, né, e aí vai se perdendo. Então, assim, muito obrigada por essas pontuações. Eu acho que, de fato, trazer a curricularização da extensão para a introdução, porque a gente fala nisso o tempo todo e não está lá. Então, as suas pontuações, Ecologismo dos Pobres, né, que foi uma leitura que o professor Anderson me recomendou na qualificação. Então, assim, falta eu também colocar um pouquinho lá o que é isso, sabe? Essa construção política do sujeito dentro de um sistema, de um ecossistema. Então, assim, eu agradeço demais, professora Ivanete, estou muito feliz de tê-la na minha banca, de verdade, como a senhora acabou de dizer, representando todo o curso de secretariado e com competência, né? A professora Ivanete tem estudado, né, a área do meio ambiente, então, assim, ela se debruçou sobre isso aí e ela entende sobre isso aí também, né? Então, eu fico muito feliz e grata por suas contribuições. Já mande, por favor, a sua versão. E olha, Beli, além das minhas observações do texto, eu tenho muitas páginas, muitas escritas, eu tinha muita coisa, eu falei, meu Deus, chega, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, eu acho que é a ideia realmente, Beli, o teu trabalho está muito bom, ele está muito bem construído, então ele não pode pecar, né, por detalhezinhos que passam batido. A gente sabe que, né, a gente vai ler 20 vezes e é assim, diz que a gente lê o nosso trabalho 5 anos depois e achar ele perfeito, fica esperto que você não evoluiu, né? Então, é essa a ideia, gente. Obrigada. Tá bom, professora. Obrigada. Obrigada. Passa, então, a palavra para o professor Anderson para fazer sua audição, por favor. O professor Anderson é externo ao programa, é interno ao UFPB, é do CCAE.